Eu gostaria de chamar o pastor Gerson aqui. Vamos aplaudir Jesus na vida dele. Uma salve bem forte. A honra, a glória, o louvor e a adoração. Gersinho, meu irmão, meu amigo. Somos muito... Uma pessoa muito especial, ele, a sua esposa, a família, os filhos. Gerson, fica à vontade, que escandaliza esse povo aí. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Queridos, Deus é muito bom com a gente mesmo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Pense e aprenda isso. Sempre quando você decidir fazer alguma coisa para Deus, Ele vai te surpreender e vai te retribuir. A gente não faz porque a gente espera algum reconhecimento. Na verdade, o nosso Deus, Ele não é um Deus de barganha. Mas quando você se doa para Ele, Ele te abençoa e te presenteia. Vocês acham que vocês foram abençoados aí? Eu creio que vocês foram de fato. Mas o maior abençoado fui eu. Porque Deus liberou ontem sobre a minha vida coisas que há anos eu oro. Ele usou várias pessoas aqui para falar comigo. E 3 pessoas me entregaram a mesma coisa que eu pedia há anos. E eu recebi esses presentes. Eu creio que hoje Ele tem presentes para entregar para vocês. Eu creio até porque foi bem especial o que Deus fez aqui na sexta-feira conosco. Foi bem especial o que Deus fez ontem conosco. Queridos, e a palavra de Deus nos ensina que Ele ressuscitou no 3º dia. Hoje é o 3º dia. Eu declaro aqui agora com a unção profética que o teu ministério que estava enterrado vai ressuscitar. O teu casamento que estava enterrado vai ressuscitar. A tua vida de devocional, de devoção a Deus vai ressuscitar. Os talentos que você tinha guardado, que estava enterrado, vai ressuscitar hoje. Amém? Curve a sua cabeça, eu vou orar com você agora. Senhor, eu sou grato a Ti por essa oportunidade de estar aqui. Sou grato a Ti porque a Tua palavra é viva e verdadeira. E a Tua palavra nos ensina que, Deus, aonde tem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, o Senhor se faz presente. Te agradeço pela Tua presença, Senhor. A Tua presença é palpável nesse lugar. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui em cima desse púlpito. Deus, e eu peço a Ti que o Senhor use a minha vida para abençoar, Senhor, cada irmão, cada filho do Senhor que está aqui nesta noite. Deus, em nome de Jesus, abre o entendimento deles, Senhor, que eles entendam essa palavra, e que se porventura eu tive algum entendimento equivocado das Escrituras Sagradas, Deus, o que eu falar aqui, que eles entendam da maneira que lhe aprovier. Deus, em nome de Jesus, eu quero frustrar todos os intentos das trevas, proibir toda ação do mal, que querem impedir que eles entendam, Senhor, o que vai ser revelado aqui nesta noite, através das suas Escrituras Sagradas, para a glória do seu nome, amém. Você pode aplaudir Jesus? Pegar aqui a minha Bíblia. Glória a Deus pelos aplicativos. Hoje as pessoas não têm desculpa para não carregarem a Bíblia e lerem a Bíblia. Você pode escutar, você pode ler ela em inglês, você pode ler ela em português, você pode ler ela em espanhol, em vários idiomas. Nesse celular aqui eu tenho 5 versões da Bíblia. Então eu louvo a Deus por esses aplicativos hoje. A tecnologia é algo de Deus, Deus nos permite e nos abençoa através dela, quando você usa com inteligência. Amém? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu ia chamar ela de Agentes Polinizadores. A introdução que eu quero fazer aqui nos diz assim: o significado de polinizar é praticar a polinização natural ou artificial, levar o pólen das anteras para o estigma de uma planta. Muitas variedades de árvores frutíferas requer um parceiro para a sua polinização. Uma variedade diferente da mesma espécie de fruta é usada para polinizar uma árvore para produzir frutos. O agente polinizador, por exemplo, das flores, são as abelhas.
Amém? O texto básico que eu quero usar aqui está em Ezequiel 47:12. Eu estou aqui lendo a versão NVI, que nos diz assim: árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens dos rios. Suas folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Primeiro ponto aqui na minha mensagem: DNA corrompido. Romanos 5:12 nos diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, saiu da presença do Pai e parou de se relacionar com o Pai. Parou de beber da água da vida, se alimentar desse rio, o qual eu mencionei ali de Ezequiel 47, de receber a palavra de Deus. Depois disso, Adão, quando foi convidado a se retirar do paraíso, ele gerou uma raça com DNA corrompido, uma raça de pecadores, de videiras bravas, de lobos. O Isaú estava falando sobre DNA, ele leu uns 2 textos aqui praticamente que eu ia ler, e eu falei mais um pouquinho e ele ia pregar essa minha mensagem. Então isso que eu estou trazendo aqui para vocês, querido, não é algo de mim, mas é o próprio Deus que quer falar através das nossas vidas. Ele quer que você entenda quem você é. Algumas pessoas não entendem por que elas são consideradas pecadoras. Você muitas vezes vai falar com um irmão aí que não congrega, que não conhece Jesus ainda, que não teve um encontro real com Jesus. Algumas pessoas que servem falsos deuses, e elas falam assim: eu nunca fiz nada de errado, eu nunca pequei, eu nunca traí a minha esposa, nunca traí meu marido, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz nada de errado. Queridos, eu tenho olho claro, porque minha mãe tem olho claro. Se eu não gostasse dele, eu estava com um problema. É uma herança genética. Eu herdei isso da minha mãe, dos meus avós, e o pecado foi herdado como uma herança. Desde a época de Adão, o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Criancinha tem pecado, né? Os adultos têm pecado. E a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já está pecando porque é mentiroso. Então todos são pecadores, porque o pecado original veio de Adão. Amém? Ele gerou uma raça de pecadores. O segundo ponto na minha mensagem: nova raça. Romanos 5,17 nos diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, por muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Queridos, como o pecado adentrou no mundo por causa de um homem, ele foi retirado do mundo através do único homem, o último Adão, que é Cristo Jesus. João 1,29 nos diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Pode aplaudir Jesus mais uma vez? Queridos, eu sou santo, o Isaú é santo, cada um que tem Jesus é santo, porque é lavado, remido e justificado pelo sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Não é porque eu sou bonzinho, querido, não é porque eu faço alguma boa obra, não é porque eu dou esmola para o pobre, não é por nada que eu possa fazer,
Eu lembro que o Pio uma vez, ele explanou isso muito bem. Não sei quem que conhece aquele desenho do Denis Pimentinha. O Denis Pimentinha estava com seu amigo, e a senhora Wilson os chamou e deu um pacote de balas para eles. E eles saíram sorridentes com um pacotão de bala, chupando bala ali, mastigando balas. E daí o amiguinho do Denis Pimentinha olhou e falou assim: o que nós fizemos de tão bom para que ela nos presenteie dessa maneira, com todos esses doces? Aí o Denis Pimentinha falou assim: não é nós que somos bons, é ela que é uma pessoa boa. Querido, eu sou santo, porque o sangue do Cordeiro me fez santo. O Isaor e a pastora Nilzete é santa, porque o sangue do Cordeiro os fez santo. Não é por causa de alguma boa obra, não é porque nós ministramos aqui na igreja, não é porque nós somos pastores da igreja. Qualquer um que reconheceu a oferta de Cristo Jesus na cruz, a obra de cruz, e o confessou como o Senhor e Salvador da sua vida, é santo. Amém? Marcos 8:23 nos diz assim: ele tomou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Queridos, aqui está narrando o fato de Jesus encontrar com aquele cego. O cego estava ali caminhando e ele foi lá, cuspiu no lodo, fez umas bolinhas e colocou ali nos olhos do cego. E ele perguntou para o cego: você pode ver? E o cego falou: eu vejo os homens como árvores. Queridos, eu creio, tá? A Bíblia não diz isso, mas eu creio que aquele homem não tinha o globo ocular. Ele não tinha olhos. E a palavra de Deus nos ensina que o homem foi feito do barro. Eu creio que naquele momento, Jesus pegou o barro, fez novos olhos para aquele cego, cuspiu ali naquele lodo. Quando você vai fazer um exame para você de DNA, para comprovar a paternidade de alguma criança, eu vi isso uma vez no Ratinho, normalmente eles escolhem material da bochecha. Eles pegam a sua saliva e raspam ali dentro da bochecha, certo? E fazem o exame. Ali eu creio que Jesus aplicou o DNA dele naquele cego. E o cego recebeu os novos olhos, e recebeu o DNA de Jesus, e ele começou a ver os homens como Deus vê, como Jesus nos vê, como árvores. Amém? 24 nos diz assim, Marcos 8:24. Ele levantou os olhos e disse: vejo elas, parecem árvores, andando aqui. Jesus amou o seu próximo, fez esse cego ter um encontro com ele, com o verbo, com a palavra, que lhe deu vida, deu o seu DNA. Um dos métodos mais eficientes, como eu mencionei aqui, para você extrair o DNA, é justamente tirando o material da saliva ali, da bochecha. Jeremias 2:21 nos diz assim: eu plantei como videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira desgenerada e selvagem? João 15:5 nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ou não poder fazer coisa alguma, diz outra versão bíblica. Queridos, aqui está falando sobre videira brava, pessoas que não tinham o DNA de Deus, e aqui logo após Jesus fala que ele é a videira verdadeira, e que sem você, você não pode fazer nada, sem ele você não pode fazer nada. Quando você entrega a tua vida para Jesus, e você confessa ele como Senhor e Salvador da sua vida, você é perdoado dos seus pecados, e você é enxertado na videira verdadeira. Querido, curve a sua cabeça agora. Quero fazer uma oração com você, por gentileza. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, e que o Senhor está vivo à direita dele, e nesta hora
eu renuncio a Satanás e seus demônios e suas obras, e me arrependo dos meus pecados e libero perdão para todas as pessoas que me magoaram e me ofenderam, e confesso o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único e suficiente Salvador. Deus Pai, me dá agora o teu Espírito Santo, me dá agora a remissão, o perdão de todos os meus pecados. Muito obrigado, porque eu fui enxertado na videira verdadeira. Muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Quem está presente hoje fez essa oração pela primeira vez? Erga a mão e eu quero te conhecer. Aconteceu algo extraordinário da parte de Deus. Primeiro, querido, como que é seu nome? Francisco. Você é meu irmão agora em Cristo. Você é filho de Deus agora. E isso ninguém vai roubar da gente. Aonde eu estiver, em qualquer lugar da parte do mundo, você vai ser meu irmão. Ninguém nunca vai tirar isso da gente. E um dia a gente vai morar na eternidade. Vamos participar de uma festa chamada as Bodas do Cordeiro, porque hoje você é videira verdadeira. Amém? Pode aplaudir Jesus? Queridos, aqui Jesus nos transforma em videira verdadeira. Não em um lobo, mas em uma ovelha. Não em uma criatura de Deus, mas em filho de Deus. Mas agora, um homem com um DNA de Deus, um rei, um sacerdote, santo, sem pecados. Terceiro ponto da minha mensagem: a lei do amor. Hebreus 7,12 nos diz assim: certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Lucas 10:27 nos diz assim: respondeu: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Pedro 4:8 nos diz assim, 1 Pedro: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Efésios 2:1 nos diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões, em seus pecados. Queridos, antigamente, eu, Gerson, andava morto nas minhas transgressões. Eu ficava caído muitas vezes nas esquinas dos bares, alcoolizado, drogado, e eu era um instrumento na mão do mal. Eu era um lobo que queria destruir a ovelhinha. Eu era uma videira brava que dava frutos azedos. Era como se eu fosse um pé de limão e produzisse só frutos azedos. Mas um dia eu fui enxertado na videira verdadeira e comecei a produzir frutos docinhos. É como se eu fosse um pé de limão, hoje eu fosse um pé de laranja. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Mas assim como Jesus amou aquele cego, e ele colocou o DNA dele naquele cego, e ele fez com que ele fosse plantado, enxertado na videira verdadeira. Jesus fez isso por amor. Alguém me amou. Um dia alguém falou do amor desse Deus para mim. Um dia alguém disse para mim que existe um Deus que de fato está com os ouvidos abertos e com a mão estendida, pronto a nos ajudar. E eu recebi essa mensagem de amor, porque meu próximo me amou como se amasse a si próprio.
E ele me apresentou a esse Jesus, que é o amor. E eu tive um encontro real com Jesus. E daí eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Eu fui enxertado na videira verdadeira. E eu deixei de ser um lobo mau. Eu deixei de ser uma videira falsa, uma videira brava, e virei videira verdadeira. Ezequiel 47:12 nos diz assim: todo mês produzirão a água vinda do santuário. Chega a elas, seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Eu tenho ido, querido, porque eu tenho entendido, porque hoje eu sou videira verdadeira. Eu produzo bons frutos, e os frutos que eu produzo são os frutos de amor. Amor pelo meu próximo. E quando você é videira verdadeira, você, pense comigo, lembre da tua aulinha de ciências lá na 4ª série, 5ª série. Lembre que a planta é dividida em 3 partes: raiz, caule e folhas. O que alimenta a planta é a seiva, é como se fosse o sangue da planta. E ela precisa do sol e da água para fazer a fotossíntese, para ela poder, e do oxigênio e do gás carbônico. Na verdade, ela recebe a luz, ela absorve essa luz, faz a fotossíntese, então ela aspira o gás carbônico e daí ela libera o oxigênio. Querido, a água que vem do trono de Deus é a água que colabora para que essa planta faça a fotossíntese. O sol que eu me refiro aqui é o sol da justiça, Jesus Cristo de Nazaré, sobre a tua vida, fazendo com que você produza alimento, produza frutos. As folhas dessa árvore são remédio. Querido, e com esse entendimento, eu tenho ido produzir frutos, frutos de justiça, através do poder de Deus, através da justiça de Deus, declarando que a enfermidade na vida das pessoas é uma injustiça. Ou você acha que Deus quer que as pessoas fiquem doentinhas? Você acha que Deus quer que as pessoas tenham câncer? Olha ali a minha filhinha, que linda, vou colocar um câncer nela. Não, queridos, isso é do mal. Quem coloca enfermidade e doença nas pessoas é o inimigo das nossas vidas. Mas quando você está ligado na videira verdadeira, você dá frutos e faz obras de justiça, e você pode curar essas pessoas. Você pode aplicar o DNA de Jesus nas pessoas. Você pode enxertá-la nas videiras verdadeiras. Você pode espalhar o DNA de Deus. Assim, Mateus 3,16 nos fala: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Mateus 10,16 nos diz assim: eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam astutos como as serpentes, e sem malícia como as pombas. Atos 1,8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para concluir, queridos, porque hoje eu quero ser breve, porque eu quero orar com todos vocês. Você me permite, eu quero orar. O Espírito veio sobre Jesus, e ele foi no dia do batismo que Jesus iniciou o seu ministério. Assim como ele veio sobre mim como vento, trazendo o pólen, trazendo o DNA de Deus, eu quero polinizar você como o DNA de Cristo, para você exercer a lei do amor e amar outras pessoas. Polinizar, fecundar novas árvores, para ir lá no meio dos lobos, através do amor de Deus, da palavra, através do verbo, através de Jesus, do sangue do Cordeiro, e transformá-los em uma raça nova, sem pecados, de reis e sacerdotes, extirpando
todo o pecado da terra, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como a abelha leva o pólen das flores e ela poliniza essas flores, quando eu orar com você, o Espírito Santo vai vir sobre você, e ele vai trazer a unção de Cristo sobre você, para você fazer, para você polinizar outras árvores e enxertá-las na videira verdadeira. Você crê nessa palavra? Então você aplauda Jesus para a glória do nome dele. Amém? Queridos, eu não sei como que a gente vai se organizar aqui, Isor, mas eu gostaria, se assim você me permitir, de fazer a mesma coisa que a gente fez ontem. Vamos misturar a água com o óleo, no simbolismo de o óleo ser o Espírito Santo, a água ser a água que nos lava, a água da palavra. E aquelas pessoas que ontem eu orei e que eu coloquei água, hoje vocês vão ser usados por Deus. Vocês têm que entender que o poder está em vocês, o Espírito Santo está em vocês, e vocês hoje vão liberar, vão polinizar outras árvores, vocês vão liberar o DNA de Deus em outras pessoas, amém? Pode ser assim, pastor? Concorda que seja assim? Amém, aleluia. Então você pode vir aqui na frente, eu não sei, Isaura, aquelas pessoas que desejarem ir, quer falar com eles aqui, pastor? Amém, queridos? O pastor Gerson tem um ministério, cada um tem uma forma que Deus usa. E ele gosta de orar pelas pessoas, liberando aquilo que o Espírito Santo tem realizado na vida dele. Então eu falei para ele, eu vou estar orando com a igreja. Aqueles irmãos que quiserem receber oração, você permanece. Aqueles que gostariam de ir embora, ter algum compromisso, então você possa estar indo. O Ministério da Música vai estar ministrando. E aí eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé, eu vou orar com a igreja. E se você sentir no teu espírito de receber uma oração, Deus usa ele muito na área de cura. Ele libera muita unção através da vida de pessoas, são batizadas no Espírito Santo, são tocadas, entrega muita palavra. Cada um de nós, Deus usa de uma forma gloriosa. E é assim que o ministério dele é diferente um pouco do meu. Então, mas Deus, ele é uma bênção. Muitas vidas têm sido curadas, muitas vidas têm sido libertas. Pessoas têm Deus restaurado também os ouvidos, pessoas surdas, cegas, vários tipos de enfermidade. Então vou estar orando aqui. Aqueles que quiserem ir embora, você pode ir embora. Os demais que quiserem vão ficar aqui para receber oração. Estenda as tuas mãos assim para frente, eu vou estar orando. Pai, eu quero glorificá-la a Ti, ó Deus, por essa noite tão especial, que nós estamos aqui como a igreja do Senhor, ó Pai. E eu quero abençoá-la a cada um dos Teus filhos que adentraram aqui nesta noite, ó Pai, aqueles que estão nos visitando, que o Senhor dê uma semana de paz, de alegria, de felicidade, de comunhão, de refrigério sobre as suas vidas, ó Pai. Eu abençoo, Senhor, a cada um dos Teus filhos que colocar as plantas dos seus pés neste lugar. Que a presença gloriosa do Teu Espírito esteja sobre eles. E que a virtude do Senhor se manifeste sobre cada um dos nossos amados. Deus o abençoa a vida, o Senhor conhece o coração, a necessidade. E eu libero uma palavra, Senhor, que o milagre, a resposta que Teus filhos precisavam, Deus, nesta noite, o Senhor coloca nas suas mãos. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo Teus filhos, ó Pai, de uma maneira tão grande e poderosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a vossa vida, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém.